Boa tarde, pessoal. Vamos recomeçar então a última mesa do nosso caipirão. Tem alguns trabalhos ainda sendo avaliados, mas para não atrasar a volta do pessoal que ainda tem que pegar a estrada, vamos começar as atividades. A mesa redonda, então, é uma mesa de infecções virais. O primeiro palestrante sou eu. Acho que vocês já estão um pouco cansados de mim, então não vou me apresentar novamente. E o tema que me cabe é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Eu fiz um resumo dessa primeira década de ciência que a gente tem a respeito da PrEP e também algumas oportunidades que a gente vai ter para o futuro. A aula tem mais de 60 slides, mas eu vou tentar não ultrapassar os 20 minutos, porque senão vou ser linchado com toda a justiça, né? Na verdade, a aula ela é longa por conta de servir de um material didático. Eu tenho um website que isso fica reservado, fica no repositório, já está lá. Como conflito de interesse, eu tenho que mencionar que eu sou palestrante e de alguns advisory boards de algumas indústrias que fabricam medicações de profilaxia pré-exposição e não só vigentes como opções futuras. E esse é o meu website, drbarbosa.org. Lá você já encontra essa apresentação para ver detalhes, referências e tudo mais. Então, iniciando, vamos falar um pouquinho por que falar de PrEP, por que abordar esse tema é fundamental no dia de hoje, né? Na verdade, quando a gente olha o último boletim epidemiológico da UNAIDS, a AIDS apresenta ainda em todo o mundo cerca de 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS e ainda um número substancial de casos novos, 1,8. Isso já foi muito maior. Chegou a 3,5 milhões de pessoas em 2005, mas devido às estratégias de ampliação de acesso à terapia antirretroviral, principalmente na África abaixo do Saara, esse número caiu bastante. O número de óbitos também reduziu, 940 mil, mas fato é que ainda entra muita gente como caso novo, então a gente precisa pensar em estratégias que possam ter impacto realmente em diminuir o número de casos novos, não só em termos mundiais, né? Aqui a gente vê que existe um gap ainda mundial em relação ao que foi proposto lá no final dos anos 2000 como meta para 2020. Então, a Organização Mundial de Saúde tinha como meta para 2020 um número de casos novos de 500 mil de pessoas, 500 mil, mas como vocês viram, está em 1,8. Faltam só 2 anos, nós não vamos alcançar essa meta. Então, a gente precisa falar de estratégias alternativas, adicionais ao que já é feito em termos de prevenção. No Brasil isso não é diferente, esse é o último boletim epidemiológico, final do ano passado. Nós temos um número de casos novos anual em torno de 42 mil. Se a gente olhar em termos de número absoluto, o número absoluto ele vem crescendo nos últimos anos, é lógico que isso tem que ser corrigido pela população brasileira, que também cresce. A taxa de infectados por 100 mil habitantes, ela se mantém estável, mas o número absoluto está crescendo, mostrando que mais pessoas estão entrando, ainda que a população também esteja crescendo, né? Então a gente precisa fazer algo em relação a impactar esse número de casos novos de HIV. E quando nós vamos olhar com mais detalhe quais são as pessoas que estão se infectando, obviamente isso não é nenhuma novidade para vocês, o último boletim epidemiológico traz também a questão de mudança de perfil de epidemia. Hoje em dia, principalmente as parcelas mais novas da população, principalmente os homens que fazem sexo com homens, quando a gente compara o período de 2007 a 2017, a população entre 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, então, é a que apresenta a maior inflexão positiva em relação ao número de casos novos. Isso também pode ser demonstrado de outra forma, através da barra de comparação de categorias de exposição, em que os HSHs eram, em 2007, algo em torno de 30% a 40%, e hoje em dia já são a maior parcela das pessoas que entra com diagnóstico de infecção pelo HIV/AIDS, apesar de serem, percentualmente, dentro da população em geral, uma minoria. Quando a gente olha ao contrário, né, o impacto do HIV nessas populações, a coisa fica ainda muito mais gritante. Então, se pegarmos aqui em laranja a categoria dos gays e outros homens que fazem sexo com homens, a prevalência chega a 10% da população geral. No estado de São Paulo, 15% de toda a população HCH é soropositiva para o HIV. E aí tem outras categorias, outras populações mais vulneráveis, contra mulheres que usam crack, pessoas usuários de drogas,
drogas, pessoas que usam crack em geral, mulheres trabalhadoras do sexo e homens que usam crack, nesse percentual que varia entre 10% a 4%, muito diferente da população em geral, que é 0,4%. Isso também não deve levar a um pensamento que já é antigo, que é completamente inadequado, em que se referia aos grupos ou comportamento de risco. A gente sabe que isso não existe mais. A infecção pelo HIV, apesar de ter uma prevalência bem menor na população em geral, ela existe. Vocês estão cansados de atender pessoas com bastante idade com infecção pelo HIV, heterossexual, pessoas acima de qualquer suspeita, né? Mas é importante saber que em algumas populações-chave, populações-alvo, queira qual seja o nome que se venha a dar, é importante a gente discutir com mais proeminência. E por que isso acontece, né? Principalmente porque a relação sexual anal, pênis ânus, ela tem uma relação de chance de transmissão muito alta, de 3% por relação sexual, que é muito diferente do sexo hétero insertivo ou do sexo vaginal receptivo. Então, os gays e outros homens que fazem sexo com homens e também mulheres que fazem sexo anal têm mais chance de adquirir. E tem aí uma série de explicações relacionadas à modalidade de sexo anal, uma lesão de atrito, falta de lubrificação, retém fluido, tem próprios fluidos sexuais desses lugares onde o HIV pode se proliferar, mesmo fora do sistema linfático ou do sistema venoso, o muco anal, sangue e tudo mais, né? Levando então a isso que a gente discutiu de populações que estão extremamente vulneráveis à infecção pelo HIV. Bom, mas e a camisinha? Não está disponível, não é gratuita? Está disponível, é gratuito. Então, falta programas, falta informação, o governo não está mais fazendo campanha, parou de falar? Não é bem isso. Essa é uma pesquisa de 2014, mas que eu insisto em mostrar sempre, é um inquérito sobre comportamentos, atitudes e práticas da população brasileira, em que se pergunta de tudo, desde que você comeu no almoço, passando por perguntas se você bebe e dirige. Uma das perguntas é, você concorda que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV/AIDS? 94% dizem que sim. Mas quando você passa para a próxima pergunta, na sua última relação sexual, casual, não estou falando de sexo entre parceiro fixo, relacionamento casual, aquela pessoa que você conhece e já tem relação. Você usou preservativo? 45% não usou. Não falta informação, falta trocar esse conhecimento que a pessoa tem numa mudança de hábito em usar o preservativo, coisa que, infelizmente, pelos números que eu mostrei, vocês viram que não está acontecendo. Esse é um comentário meu já antigo que eu fiz para o jornal O Globo, dizendo que camisinha não está funcionando, não adianta a gente ficar falando da ditadura do látex, né? A ditadura do látex usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha. Não adianta, as pessoas não usam. Então, nós temos que falar dessas populações mais vulneráveis, de outras formas de prevenção, que na verdade são várias. Quando a gente fala de prevenção ao HIV, não é obviamente só o preservativo e a PrEP, nós temos a profilaxia pós-exposição, testar regularmente para HIV e outras ISTs, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, o preservativo feminino também é uma coisa que tem que entrar nessa mandala conjunta de prevenção, além de diagnosticar e tratar outras ISTs, redução de dano como kit de seringas e agulhas descartáveis, imunizar para vírus da hepatite V e HPV, que são doenças que podem cursar com facilidade de transmissão do HIV e prevenir a transmissão vertical. Mas nosso foco hoje é essa estratégia aqui, a profilaxia pré-exposição. Vamos falar um pouquinho do racional dessa estratégia e também de alguns resultados de ensaios clínicos. Quando a gente fala de prevenção do HIV, nós que somos profissionais de saúde, sempre lembramos da profilaxia pós-exposição, da PEP, porque ela foi criada muito antes, porque, na verdade, nós, quando começamos a ter contato com os pacientes, começamos a se expor, né? Então, a Lenice, que está aqui, que começou a atender os primeiros pacientes em 85, deve ter uma série de histórias de profissionais de saúde que acabaram entrando em contato com sangue e outros fluidos possivelmente contaminados, e foi necessário criar alguma coisa para suprir. Alguém teve a ideia, falou, por que eu não vou dar antirretroviral para prevenir uma infecção, né? Porque esse problema começou a ser muito importante. Então, a profilaxia pós-exposição, como vocês bem sabem, é uma proteção pós a exposição, ela funciona até 72 horas, ela pode ser indicada hoje em dia para uma exposição sexual consentida, por uma relação sexual não consentida ou
violência sexual ou, mais classicamente, como aliás ela foi criada, para a exposição ocupacional. Hoje em dia, o principal esquema é composto de 2 comprimidos, uma vez ao dia, por 28 dias, a combinação de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, com altíssima eficácia, e é uma urgência médica, né, porque nós temos esse período aí de 72 horas, tem 451 locais aqui no estado de São Paulo que faz esse tipo de atendimento, é algo que deve ser muito usado, né, principalmente ampliado para as exposições sexuais, e a gente está caminhando nesse sentido. Não trouxe os dados do Brasil, porque senão vai ficar mais longa ainda a aula, mas é uma estratégia bastante interessante. Baseado nisso, as pessoas começaram a pensar nesse racional da infecção inicial. Quando tem lá, por exemplo, uma ejaculação na vagina e você tem o sêmen, o HIV está diluído nesse sêmen, entra aqui na vagina, e o HIV acaba passando pela mucosa da vagina e ficando embaixo do extrato da mucosa. Ele não tem perna, ele não tem braço, ele não tem carro, não tem Uber, ele fica parado ali e ele precisa ser capturado por uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago ou uma célula dendrítica, e essa célula vai então levar o HIV para dentro do primeiro linfócito TCD4. Isso em média dura algo em torno de 72 horas, e é por isso que, se você der remédio depois, dá tempo do remédio entrar aqui dentro e impedir a infecção. Por que não fazer isso rotineiramente para pessoas que se expõem, então, de forma consistente ao HIV? Por que não inundar o citoplasma do seu linfócito TCD4 com 2 drogas, por exemplo, tenofovir e entricitabina, que inibem a transcriptase reversa e não deixam fazer o primeiro ciclo? Esse foi o racional, então, da profilaxia pré-exposição. E o que ela consiste, né? O conceito. Então, ela é uma proteção que você dá antes da exposição, ela é direcionada para populações, como a gente já discutiu, de alta vulnerabilidade, ela não é para todo mundo, ela é composta, na sua principal ferramenta, de 1 comprimido por dia, uma vez ao dia. É a combinação de 2 inibidores da transcriptase reversa análoga ao nucleosídeo, tenofovir e entricitabina, cujo nome comercial é Truvada. Tem altíssima eficácia, que eu vou mostrar para vocês. Já foi aprovado pela Anvisa desde 2017 para uso de profilaxia pré-exposição, está disponível no SUS e atualmente está em expansão no Brasil. Vou mostrar os dados também para vocês. Mas por que essa combinação? Porque logo de cara, quando se começou a estudar o tenofovir no tratamento de pessoas com HIV/AIDS, viu que ele tinha uma excelente disponibilização em termos de meia-vida no plasma, quase 100 horas, protegia em estudos em primatas não humanos e tinha, principalmente, só para deixar mais conciso, uma excelente concentração no trato genital masculino e também no reto, que é justamente onde ele precisa estar nessas populações de risco que a gente está discutindo. Além disso, uma vez por dia, e não tinha muitos problemas de evento adverso. Primeiros estudos feitos com macaco, placebo versus Truvada, expondo o macaquinho ao vírus da imunodeficiência símio, o SV, que é praticamente homólogo ao HIV, e uma proteção absurda dos macaquinhos que recebiam, então, a PrEP versus aqueles que eram expostos ao placebo. E em 2010, dezembro de 2010, no dia 30 de dezembro, foi publicado no New England o resultado do estudo IPREX. Com muito orgulho, vários brasileiros, entre eles o Mauro Schetter, entre eles a professora Valdileia, entre eles o professor Esper Callas, colega de todos nós, né? Um estudo então que teve um braço grande no Brasil, em que se comparava o tenofovir com a entricitabina versus o placebo. E quando você vê o fator de proteção, né, quem usava placebo, quem estava usando o tenofovir com a entricitabina tinha então uma proteção de 42% quando comparado ao placebo. Parece pouco, mas daqui a pouco eu vou explicar por que esse número é muito maior. Isso causou muito impacto e levou há muita discussão na mídia. Isso aqui é uma entrevista que eu e o Esper demos na antiga MTV, na época que o Lobão não era tão radical como ele é hoje, ele era mais, discutia mais as coisas, né? E olha o tema. A camisinha ainda é a melhor proteção contra a AIDS? A gente falava isso em 2010, veja, foi ao ar essa entrevista em 30 de novembro de 2010. Está disponível no YouTube para vocês assistirem, mas basicamente, depois de quase 10 anos, eu vou falar a mesma coisa que eu disse nessa entrevista, e o Esper também, mostrando que, na verdade, a gente precisa popularizar mais essa estratégia. Diversos estudos, então, depois do IPREX, testaram a eficácia de tenofovir e entricitabina versus placebo. Em mulher funcionou muito mal, 9%, 6%. Aí outros estudos
mostrando resultado de 80%, alguns 84%, outros 60%. Em alguns estudos em mulheres da África, teve efeito, na verdade, não um efeito protetor, efeito contrário, um efeito, na verdade, de aumentar o número de casos novos nas pessoas que estavam, entre aspas, usando tenofovir e entricitabina. E em outros estudos bem conduzidos, com populações HSH, proteções que chegavam a 95%. Tudo isso, então, teve que ser muito bem analisado, através, na verdade, de uma coisa simples que afeta todo o infectologista que lida com HIV/AIDS, adesão. Quando você corrige as taxas de eficácia pela concentração sérica de tenofovir e entricitabina, você vê uma coisa muito simples. Se o paciente tem uma boa adesão, todos os estudos mostram uma proteção acima de 90% a 95%. Agora, principalmente as mulheres não tomam medicação, a eficácia é muito baixa. Então, por conta disso, esse gráfico mostrando que quanto maior a adesão, maior a proteção, diversos estudos que analisaram a PrEP. E também tem uma questão de disponibilidade no tecido, Como eu disse, o tenofovir com entricitabina tem uma biodisponibilidade enorme no tecido retal. Você precisa esperar 7 dias para que ele concentre lá. No sangue, em torno de 20 dias, mas no líquido cérvico-vaginal que protege a mulher, 20 dias. Essa é uma outra explicação. As mulheres, então, têm uma farmacocinética ruim. Para homem, funciona muito bem, mesmo que você não tome todos os dias. Aqui tem uma curva mostrando que mesmo que eu interrompa o tratamento, se eu tomar 4 vezes por dia, eu tenho níveis protetores acima de 95%. Isso para homem que faz sexo com homem por conta da biodisponibilidade. Então está aqui a biodisponibilidade retal e é muito diferente da vaginal e cervical, e é por isso que essa profilaxia pré-exposição tem mais indicação ainda para homens do que para mulheres. Por conta de tudo isso, o tenofovir com entricitabina foi aprovado para uso de profilaxia pré-exposição em julho de 2012 pelo FDA, e estudos de vida real mostram que depois de todo esse tempo, eles já têm mais de 100 mil homens que fazem sexo com homens e outras populações vulneráveis usando PrEP nos Estados Unidos, e aqui está o resultado dessas coortes, mostrando que em comunidades específicas, após o início da PrEP, a incidência de casos novos de HIV vem caindo consistentemente, e isso, obviamente, tem um impacto muito grande em saúde pública. Devido ao resultado de todos esses estudos, em 2016, a Organização Mundial de Saúde também recomenda, nos países que possam pagar, obviamente, a estratégia de implementação da profilaxia pré-exposição. E esse é o mapa atualizado, agora de abril de 2019. São cerca de 20 países que já têm aprovação de uso de PrEP, alguns deles fornecidos gratuitamente, como o Brasil, África do Sul, Austrália, outros você tem que pagar, mas quase todos os países estão já implementando como política de saúde pública voltada para essas populações mais vulneráveis. Mas ainda há um gap enorme que eu já havia comentado. Naquela meta de 2020 da Organização Mundial de Saúde, a ideia era que 3 milhões de pessoas estivessem usando a PrEP e apenas 6% dessa população de 3 milhões está em uso atualmente. Nós não vamos chegar nos 3 milhões nos próximos 2 anos, então é preciso falar de PrEP, por isso estamos aqui. Eu vou finalizar, então, com os dados que a gente tem de PrEP no Brasil. Quero já agradecer de antemão a antiga coordenadora, diretora do Programa Nacional, do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais, que infelizmente foi extinto como tal, agora virou um programa de doenças crônicas. Queria agradecer a coordenadora desse programa, Adele Benzaquem, que me cedeu muito desses slides que estão referenciados. Então, para implementar a PrEP no Brasil, o Ministério da Saúde disse assim: não vamos aceitar os estudos internacionais, vamos ver se vale para a nossa população, porque cada população tem hábitos e costumes diferentes e por isso houve estudos de implementação. Passando rapidinho, o mais importante deles, o PrEP Brasil, que mostrou uma retenção, ou seja, adesão na PrEP de 83%, um segundo que é o estudo Combina, também com retenção de 91%, e um último estudo feito pelo pessoal lá da Fiocruz, mostrando uma excelente custo-efetividade de PrEP no Brasil. Então, a gente vai economizar cerca de $50 mil para cada PrEP que a gente fizer. Então, isso tudo justificou que em 2018 nós fizemos esse documento, que é o PCDT de PrEP, que eu tive uma participação em relação à parte de doença renal. Então, a PrEP no Brasil está indicada para gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo e parcerias sorodiscordantes. A implicação no nosso PrEP é que tome um comprimido todos os dias. Aqui estão as populações mais detalhadas para depois vocês checarem.
E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente olha se o paciente tem critérios de elegibilidade. Se ele está nessas populações vulneráveis que a gente discutiu, obviamente, ele tem que ter um teste de HIV negativo e temos que excluir que ele esteja na janela sorológica e fazemos, então, o início da PrEP e um acompanhamento nos primeiros 30 dias e depois disso a cada 3 meses com exame de HIV e outras ISTs. É óbvio que pode haver um fenômeno chamado compensação de risco, em que o indivíduo não está usando preservativo, acaba se infectando com outras infecções sexualmente transmissíveis, mas todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite C, hoje em dia são tratáveis. E as outras que não são, por exemplo, hepatite B, é óbvio que ele vai ser imunizado ao entrar aqui. Então, ainda que seja um risco, acaba compensando. Então, essa é a nossa recomendação de tenofovir e entricitabina para esses grupos mais vulneráveis, de dose fixa combinada, e para relações anais são necessários 7 dias de uso de PrEP, para relações vaginais 20 dias de uso de PrEP, para que você possa começar a ter exposição sem preservativo. Isso é o que está no nosso PCDT. Então, houve uma compra inicial de 2,7 milhões de dólares, nós compramos 3,6 milhões de comprimidos, e isso para 2018. Já está disponível, começou a ficar disponível. Agora estourou meu tempo, vou mais rápido ainda. E aqui está o gráfico, nós temos quase 8 mil pessoas usando PrEP no Brasil, principalmente HSHs, 81% deles são gays ou outros HSHs, e na verdade já são mais de 8 mil pessoas tomando PrEP, em quase todos os estados da federação, várias populações muito vulneráveis em uso de droga, álcool ou trabalhadores sexuais, principalmente entre as mulheres trans, mas com uma taxa de evento adverso muito baixa e completamente bem tolerado. Houve realmente uma compensação de risco, 74% das pessoas estavam fazendo sexo sem preservativo, mesmo usando PrEP, a gente orienta que use preservativo, o que foi significante em comparação ao anterior, e também, mas em relação à parceria sexual, houve uma diminuição. Então, rapidamente, para terminar, futuro da PrEP, primeiro essa estratégia de PrEP on demand. Alguns estudos mostram, e isso já está valendo tanto na França quanto na Holanda, eu não preciso tomar PrEP todos os dias. Por exemplo, hoje é sexta-feira, se eu tomar 2 comprimidos de tenofovir com entricitabina, ao menos 2 horas antes da relação sexual, de 24 a 2 horas antes da relação sexual. Por exemplo, meio-dia de hoje, eu tomo 2 comprimidos, eu posso me expor durante o sábado, durante o domingo, em relação sexual sem preservativo, tomando 1 comprimido todos os dias, até segunda-feira, como eu tomo o último. Isso é muito legal, porque eu não preciso ficar expondo o paciente durante o mês inteiro. Isso chama PrEP on Demand, já está validado, principalmente por esse resultado desse estudo, que chama estudo Hypergay, e que mostrou 86% de redução de aquisição de HIV. Existem várias outras estratégias, principalmente de medicações que podem ficar muito tempo circulando, ou de drogas menos tóxicas, principalmente o tenofovir alafanamida, que serve para o tratamento de HIV, de vírus B. É um tenofovir que não leva lesão renal ou hepática, renal ou óssea, e ele é não inferior, ou seja, ele funciona o mesmo tanto que o tenofovir que nós temos. Várias estratégias, então, de drogas que ficam agindo por muito tempo, como anel intravaginal de darovirina, implantes, medicações injetáveis e anticorpos monoclonais. Vou dar um exemplo só para terminar do que está acontecendo agora no Brasil, o estudo HTPN 083, que está recrutando pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O indivíduo ele vai tomar uma medicação chamada cabotegravir versus placebo, e depois ele vai ficar fazendo uso por 3 anos, 4 anos de uma injeção a cada 2 meses, versus o controle placebo. Esse estudo está em andamento, tem aqui as informações, ele está recrutando na USP de São Paulo, está recrutando na Fiocruz, para essas populações mais vulneráveis. Então, a discussão final é que, em relação à PrEP, a gente deve sempre promover o uso de preservativo e de outras estratégias daquela mandala de prevenção, mas o tenofovir com entricitabina 1 vez ao dia é uma medida bastante eficaz e efetiva, porque já tem resultados de vida real em relação à prevenção. A PrEP on demand é algo mais novo, ela é eficaz principalmente nos homens que fazem sexo com homens, mas não deve funcionar em mulheres, pelo que a gente discutiu. Nós precisamos aumentar a disponibilização da PrEP,
E aumentar também a avaliação de eventos adversos. A gente tem 4, 5 anos de uso de PrEP, a gente não sabe se essas pessoas vão ter impacto na saúde renal ou óssea. Por isso tem o tenofovir lafenamida, que é tão eficaz quanto e provavelmente com risco menor de evento adverso. Várias estratégias promissoras de longa duração e, na verdade, o que a gente tem que fazer para o paciente é respeitar... O paciente não, para o indivíduo que quer se prevenir, porque ele não é doente, ele é um paciente que quer se prevenir, é respeitar a autonomia desse indivíduo, respeitar as opções sexuais desse indivíduo e, à la carte, personalizar as ferramentas como a gente faz quando vai no restaurante e escolhe o que você quer comer. Quero finalmente fazer convites. Nós temos aí no dia 28 de julho nosso encontro de hepatites virais, HIV e hepatocarcinoma, que vai acontecer lá em Piracicaba, organizado pelo colega Milton Bonilha. Quero convidar vocês também para os nossos 15 anos do site de infectologia, Domingos Alves Meira, que eu e Lenice estamos lá desde o começo. Vai ser no dia 6 de setembro, nós vamos divulgar para vocês uma programação especial em comemoração desses 15 anos. Para o Congresso Brasileiro de Infectologia, que vai ocorrer entre 10 a 17 de setembro, lá em Belém. Muito obrigado pela atenção.